Até a década de 60 do século XX, o Brasil era uma espécie de parente grande e distante de uma mesma família sul-americana nivelada na pobreza e pendurada nos Estados Unidos, o vizinho abastado do norte, pela monoexportação agrícola. Mais rico que o resto da família na primeira década do século XXI, o parente distante precisa da família mais do que nunca, se quiser continuar crescendo para conquistar um lugar melhor na hierarquia do sistema econômico global de hoje, cada vez mais apoiado em blocos e regiões. A metáfora pode ajudar na compreensão das linhas mestras que regem a atual etapa da política de integração dos países da América do Sul, de acordo com um de seus principais estrategistas, o secretário-geral das Relações Exteriores brasileiro, Samuel Pinheiro Guimarães. Diplomata de carreira com serviços prestados em várias partes do mundo, professor de várias universidades brasileiras e autor de mais de uma dezena de livros que lhe deram o título de Intelectual do Ano da União Brasileira de Escritores em 2007, o embaixador Samuel nos recebeu em Foz do Iguaçu na semana passada, durante a Conferência Internacional sobre a Integração do Fórum das Universidades do Mercosul e do Centro Celso Furtado, e nos falou dos avanços e dos impasses de suas instituições. Embaixador, o modelo de integração que orienta a política externa brasileira, que é um modelo divergente do modelo implementado pelos Estados Unidos na América do Norte com a NAFTA, na América Central com a CAFTA e na proposta aparentemente sepultada da área de livre comércio das Américas, é muito criticada por setores da oposição que consideram que o que o governo Lula faz é distribuir pacotes de bondades na América do Sul. O senhor é um defensor intransigente do papel brasileiro na diminuição das assimetrias. Qual é o custo que o Brasil tem que pagar para essa redução? Nós temos um custo, mas o benefício é maior do que o custo. Primeira questão política. Nós temos hoje no mundo um processo, há uma crise econômica, mas há um processo de globalização, sim, claro, e que continua. E nesse processo de globalização se formam grandes blocos de países. O primeiro exemplo da União Europeia, o mais conhecido. Mas há também a área de influência chinesa na Ásia, há as tentativas africanas, a União Africana, há a iniciativa americana, que é um tipo de integração. Uhum. Os acordos que os Estados Unidos têm assinado com diferentes países, mais o acordo com a Colômbia, com o Peru e com o Chile, significa que esses países todos, ao assinar acordos de comércio com os Estados Unidos, têm as suas economias profundamente entrelaçadas com a economia americana. Isso é um fato, né? Interessa ao Brasil, digamos, no jogo político internacional, interessa ao Brasil participar de um bloco. O bloco natural para o Brasil é da sua região. Então, esse bloco tem certas semelhanças de situação entre os países, são todos países subdesenvolvidos, nenhum país da América do Sul é desenvolvido, claro. São todos subdesenvolvidos, são todos países semelhantes, isto é, no sentido que são países que obtiveram sua independência na mesma época, tem uma língua, não uma língua comum, obviamente, mas o espanhol e o português são línguas muito próximas. Circunstâncias históricas, né? Limites, o Brasil tem limites com todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador, né? Para nós é muito importante isso. Enfim, então há uma possibilidade de construção de um bloco que eu diria que é muito maior do que no caso europeu, por exemplo, onde a diversidade de línguas é muito maior e os conflitos históricos foram muito maiores, né? Por outro lado, economicamente, interessa ao Brasil ter, digamos, uma área, um espaço econômico maior do qual ele faça parte. O senhor disse ainda há pouco que o Brasil tem hoje um comércio muito mais importante com a América Latina do que com muito os mais, não, mas Estados superior. Unidos. Superior, já em termos de valor total, o comércio com a América Latina é superior ao comércio com os Estados Unidos, que hoje em dia é 15% do nosso comércio total, né? Sem contar o fato de que, no caso da América Latina, a nossa pauta exportadora é de produtos manufaturados, principalmente. Os Estados Unidos também, em grande parte, é manufaturado, mas com a Europa, por exemplo, predominam os produtos primários. E se nós tomarmos
a situação dos países da América do Sul em 1965, por aí, e a característica de todos os países era serem países que tinham a maior parte das suas exportações concentradas em 1, 2, 3 produtos. O Brasil era o café, açúcar um pouco, o café era 60%. Né? Açúcar, cacau, praticamente não exportava nenhum produto manufaturado para nenhum lugar do mundo. Né? E os outros países da América do Sul também. Hoje, o principal produto de exportação brasileira não passa de 8% da pauta. Significa o quê? Que a economia brasileira se diversificou enormemente. Os países vizinhos também diversificaram suas economias, mas não na mesma escala. Ainda há uma grande concentração. Então, vemos a Venezuela, 60% da pauta de exportação é petróleo. Mas o Chile é o cobre. O Peru são alguns metais, a Colômbia são café, principalmente, mas alguns outros produtos. Então, houve uma crescente assimetria de desenvolvimento econômico entre o Brasil e os países vizinhos. Né? Quer dizer, o Brasil hoje, possivelmente, seja 50% do produto da América do Sul. Eu acho que o Brasil tem uma responsabilidade muito grande nesse contexto. E nós temos não só temos uma oportunidade. Nós temos a oportunidade de transformar o sistema econômico sul-americano, quer dizer, contribuir para a construção da sua infraestrutura. E é o Brasil que tem condições para isso. O BNDES hoje em dia tem desembolsos anuais maiores do que o Banco Interamericano, do que o Banco Mundial. O BNDES é maior do que o Banco Mundial. Então nós temos os recursos necessários para isso. Temos o mercado para isso. Eu acho que, inclusive, nesse esforço é necessário não só a construção da infraestrutura, mas contribuir para a construção dos setores industriais dos países vizinhos. O que viria, naturalmente, também a contribuir para o fortalecimento da economia brasileira, porque ter parceiros prósperos, né, são bons fregueses, porque o aumento da distância entre o Brasil e os países vizinhos não contribui para o fortalecimento da unidade sul-americana. Agora, entrando num vetor muito importante da geopolítica da integração, que é a questão da segurança militar. O Brasil acaba de fechar um acordo com a França que extrapola em muito uma mera compra de armas. É, na verdade, o maior acordo firmado na história do Brasil, o maior acordo militar firmado. Eu gostaria que o senhor analisasse esse acordo do ponto de vista do seu valor estratégico e da forma com que ele afeta as outras regiões. Bem, eu acho que, primeiro, ele é um acordo de grande importância, porque ele, primeiro, ele prevê, então isso é parte mais da transferência de tecnologia, quer dizer, os equipamentos serão, em parte, fabricados no Brasil. Isso é algo muito importante para o desenvolvimento tecnológico em geral, não apenas militar. Né? Porque, digamos, aviões de combate, helicópteros, submarinos, eles exigem um conhecimento da tecnologia de metais, da tecnologia da informática, ótica, e que outros países simplesmente negam acesso a essa tecnologia, porque essa tecnologia ela tem uma aplicação militar, mas tem também uma aplicação civil. Pra você ter uma ideia, na Boeing, 60% do faturamento da empresa é militar. Na indústria naval americana, 50%, 60% é de encomendas militares. Né? Então, a transferência de tecnologia passa do setor militar para as aplicações civis. Né? Isso é muito importante.